A marcação mercado é uma realidade de praticamente todos os títulos de renda fixa, tanto do governo quanto de crédito privado, e ela é o terror de alguns investidores e também uma bênção e um interesse de outros. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que a marcação mercado funciona, como você pode se beneficiar dela e ganhar algum dinheiro, e também como você faz para evitar perder dinheiro e perder rentabilidade se expondo em momentos talvez ruins do meio do ciclo. Tudo que eu vou mostrar está aqui dentro do Panorama Resulta Capital, tá bom? Então se você quiser acessar os links que vou mostrar aqui durante o vídeo, é só você acessar no site oficial, o link tá ali na descrição. Vai clicar aqui ó, em Panorama, beleza? Vai abrir aqui essa janela, você só deixa seus dados, que logo você vai ter acesso aí gratuito, diretamente aqui ó, ao Panorama Resulta Capital, tá bom? Aí você simplesmente acessa Brasil, e aí ó, juros e renda fixa e pronto, tá? Simplesmente é só rodar aqui para baixo e você vai ter vários desses links e vários desses botões aqui com informações super relevantes, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender de forma muito clara e de forma muito transparente é: marcação a mercado acontece com os títulos que são pré-fixados ou então com os títulos que são híbridos, aqueles IPCA+, porque uma parte do IPCA+, ele é IPCA, que você nunca sabe qual que é, porque ele vai variando, e a outra parte é mais uma taxa pré-fixada. Então tudo aquilo que tem algum desses componentes pré-fixados tem a marcação a mercado. E aí, eu já mostrei esse desenho aqui em alguns vídeos anteriores, a gente sabe que quanto maior essa duration aqui, justamente aqui desse lado, maior vai ser a oscilação que esses títulos vão ter. Ou seja, o primeiro conceito que você tem que entender é: títulos híbridos, que são os IPCA+, ou os pré-fixados, eles sofrem a tal da marcação a mercado. E a marcação a mercado é, em grande resumo, a multiplicação que a taxa varia pela duration daquele título, só que de forma inversa. Ou seja, quanto maior a duration, mais longo é o seu título, se é um título de 20 anos, 40 anos, 50 anos, mais ele vai oscilar e mais ele vai se comportar quase como uma renda variável. E já comenta para mim se você gosta da marcação a mercado e usa ela ao seu favor, ou se você investe em renda fixa e acaba nem olhando para esse tipo de coisa. Bom, então a duration ela vai nos condicionar ali aquele título a quanto ele vai oscilar e o quanto que ele vai variar de acordo com essas variações ali da taxa de juros. Beleza. Mas é importante entender que quando a taxa de juros varia, o seu título ele vai justamente para o lado oposto. Então existe essa relação inversa entre taxa e preço do título. Aqui a gente tem um gráfico que mostra isso de forma bem interessante, tá? Então a linha laranja aqui é a taxa aqui de juros desses títulos específicos. No caso, estão pegando aqui o Tesouro IPCA mais 2029. E aqui em azul escuro, aqui, né, mais roxinho, tem aqui o PU de compra, tá bom? O que é PU? Né? É o preço unitário daquele título. Então o que acontece de fato? Todos os dias o governo ali, ele vai... Ok, talvez não todos os dias, mas o governo vai ofertando ali títulos de renda fixa para os investidores, para os grandes bancos. E aí todos os dias, de fato, os investidores podem aceitar ou não comprar esses títulos, né? Se eles não aceitam comprar os títulos com a rentabilidade que o governo está oferecendo, o governo começa a colocar mais rentabilidade. Então, o que é negociado nesses títulos públicos, ou nos títulos privados também, que derivam dos públicos, não é o preço do título, é a taxa de rentabilidade anual, tá bom? Então, a taxa é o que mais importa num título público, junto com o prazo que ele também é composto, né? Seria de 20 anos, 30 anos e assim por diante. De forma que quando essa taxa sobe, o preço unitário do título cai. E se essa taxa vai caindo, o preço do título ele sobe. E até tem uma relação matemática aqui que o próprio Tesouro Direto explica. Tem diversas formas de você ver isso matematicamente. Mas assim, a explicação em uma única frase, se a gente puder resumir bastante, é: poxa, se você tem um título que rende 10% ao ano, mas essa taxa da rentabilidade ela foi negociada no mercado por N razões e agora ela caiu para 5% ao ano, por exemplo. Então, naturalmente, o seu título não vai mais render 10% ao ano. Ele agora vai render 5%, mesmo se você comprou por 10, tá bom? Não importa o valor que você comprou, o que importa é o que está sendo negociado agora pelo mercado financeiro. Ou seja, se ele vai render 5% ao ano, que é a nova taxa que foi negociada e muda todos os dias, tá bom? Mesmo sendo renda fixa. Se vai render 5% ao ano, ela vai render menos do que 10%. Ou seja,
O título público, ele sempre tem que ser entregue com um valor redondinho lá, um valor fechado, tá? Basicamente é R$1.000, tá? Aqui, a maioria deles é R$1.000. Então, ele vai ter que se valorizar 5% ao ano até dar R$1.000. Ou seja, se antes ele se valorizava 10% ao ano e agora ele está se valorizando 5%, o valor intrínseco desse título, esse preço unitário do título, ele subiu. Então, ele sobe de forma que agora ele vai render 5% ao ano até chegar em R$1.000. Essa é uma explicação aqui em, sei lá, 30 segundos para você entender. Aqui tem a conta matemática para você fazer. Mas, em resumo, né, o que importa mesmo é, caiu a taxa, sobe o preço do título. Ou então, se a taxa sobe, o preço do título vai cair. Tá? Isso é uma verdade no mercado financeiro, você tem que ficar muito esperto com isso. Essa é a marcação a mercado, digamos assim, na sua forma matemática e na sua forma inteligente, tá bom? Ó, já deixa o like e se inscreve se você gosta de ganhar dinheiro aí com a marcação a mercado, ou se alguma vez você já perdeu dinheiro com ela, porque eu sei que acontece também. Bom, e qual que é a questão, né? Eu vou usar aqui os exemplos do Tesouro Direto, que é mais fácil da gente visualizar, tá? Mas nos ETFs funciona da mesma forma. Todos os títulos que você compra, eles sempre têm aqui uma taxa, que é uma rentabilidade anual, por exemplo. E eles também têm um prazo. Tá? Então, naturalmente, esses títulos, eles têm um valor aí, um preço unitário, né? Um valor intrínseco que a gente fala. Então assim, ó, tô pegando aqui o exemplo do Educa Mais, tá? Não importa muito o título em si, importa a relação, tá? Pode ver que ao longo do tempo esse título se valorizou. Perdão, foi a taxa aqui que se valorizou, tá bom? E por que essa taxa se valorizou? Porque o mercado começou a exigir mais ali do governo e de quem está emitindo esse título, mais taxa e mais remuneração. De forma que, olha só, o preço desse título, ele até subiu em algumas ocasiões, tá? Mas ele tendeu aqui a se desvalorizar e a cair. Então essa regra entre preço e taxa, ela é praticamente sempre verdadeira, tá? É claro que se você está muito próximo ali do vencimento, o título está praticamente vencendo, aí já não vai mais afetar tanto, tá? Então beleza, até aqui deve ter ficado claro o seguinte. Primeiro, os títulos têm uma coisa chamada duration, que ela é basicamente o tempo de retorno ali do seu investimento inicial, de acordo com a duração daquele título de renda fixa. Naturalmente, quanto maior a duration, mais o seu título vai oscilar. Quanto menor, menos ele vai oscilar. Ah, Antônio, mas como é que ele oscila? Ele oscila através da taxa que remunera ele. Então, se é um título que está remunerando 10% ao ano, e essa remuneração, né, vai de 10% para 15%, ou seja, a remuneração ela sobe, o seu título ele vai cair. E se essa taxa está caindo, o seu título ele vai se valorizar e vai subir. Isso é o conceito da marcação a mercado, tá bom? De forma bem resumida e direta. E aí que vem a sacada que a gente tem que ficar esperto, porque quando a gente olha aqui essas taxas que estão no Tesouro Direto, ou também nos ETFs em geral, o que a gente pensa, né? Poxa, essa é uma taxa boa, eu vou segurar até o vencimento. Cara, é verdade, você pode segurar, né? Não vai ter prejuízo, vamos dizer assim, ó, ok? Mas se você quer se beneficiar da marcação a mercado, essa taxa aqui, ó, especificamente, ela vai ter que cair de alguma forma, tá bom? Essa taxa, ela tem que cair para esse prazo para você ganhar dinheiro com marcação a mercado. Se ela ficar exatamente igual, o seu título ele vai se valorizar conforme o prometido, sem oscilações, e vai te pagar o que ele promete. Ok, mas ele não vai ter as oscilações no meio do caminho, que é o que nos interessa para esse vídeo, tá? Então, naturalmente, se você quer uma renda fixa que não oscila, você tem que pegar um pós-fixado mesmo, enfim, ou então um pré-fixado que não é exposto à marcação a mercado, tá? Mas aqui que a galera começa a se confundir um pouco. Agora, qual que é a pegadinha que a galera tem que ficar esperto, ficar bem ligado, né? Para pensar o seguinte, se você tem um título aqui que é 2035, então você precisa que o vértice que é de 10 anos, por exemplo, esse daqui, que ele venha para baixo, que ele caia aqui X basis points, X%. Né? Então, se hoje a gente tem, por exemplo, tá, esse título aqui, vou arredondar valores para ficar mais fácil, 14,63% ao ano. Se ele cai para 11%, cara, ele está caindo ali coisa de 3,5%. Tá? Vamos arredondar, 3,5%. Vezes a duration desse título. Então, qual que é a sacada aqui nesse exemplo da vez, tá? Que se cai, por exemplo, 3,5% em pouco tempo, né? Num curto período, tá bom? Um título que tem 10 anos de duration, cara, ele pode oscilar 10 vezes esses 3,5%. Vou arredondar aqui conceitos, tá bom?
Então esse título ele pode ter variações aqui, cara, coisa aqui de 30% de variação, tá bom? E quanto mais longo o título de renda fixa, por exemplo, 45, 2060, cara, se isso aqui vai de 7,29 para 6,29, cara, isso aqui pode variar coisa de 40, 50%, tá bom? Não necessariamente a duration é igual ao prazo, tá? Tem umas continhas para fazer, mas assim, para arredondar aqui no talo, assim, na simplicidade, dá para forçar essa barra, tá bom? Então lembra, se você está exposto, por exemplo, a títulos de 10 anos que são aqui no final da curva, tá vendo? Você quer que essa parte da curva perca a variação, que essa taxa aqui, naturalmente você tem aqui esses percentuais, aqui é um percentual, né? Você quer que isso aqui caia. Mas se você tem títulos aqui no curto prazo, 2 anos, 3 anos, você quer que essa parte da curva aqui venha para baixo, tá bom? Então a marcação a mercado, ela tem esse detalhezinho, essa pegadinha, justamente por causa disso. E olha só que interessante, aqui o buraco é mais embaixo. Cara, isso aqui é mais complexo do que um vídeo simples ali de 15, 20 minutos. Porque você tem as curvas de juros, tá? E elas têm diversas possibilidades de se mexerem. Então, assim, o que a gente geralmente vê, que é relativamente comum, que é relativamente aceitável, é alguma coisa parecida com esse primeiro caso aqui. Tá? Esse primeiro caso, ele é um pouco mais comum, que é quando a gente vê, por exemplo, uma subida, ele sobe em todos os vértices da curva de juros. Tá? Então, Anthony, todos os vértices subiram ou todos os vértices caíram. Cara, então todo mundo vai sentir a marcação ao mercado no mesmo sentido. Beleza, isso é uma possibilidade, é uma das mais comuns, ok. Mas, qual que é o problema? O problema é que muita gente fala, Anthony, eu comprei IPCA mais 8 do Tesouro Direto ou num ETF de títulos públicos. Tô muito bem, né? Cara, você tá muito bem, é uma boa taxa, historicamente falando. Mas, você pode estar em alguma dessas outras duas situações aqui, ó. Ou essa, na segunda ou terceira aqui do nosso desenho, tá? Esquece essa primeira aqui, tá? Esquece ela por um segundo. E por que isso aqui é importante? Porque dependendo de onde é que você comprou, se tá no início ou se tá no fim, ou então, de novo, se tá no início ou tá no fim, de acordo com essa variação, você pode sofrer a marcação do mercado de forma positiva ou negativa, tá? Então, por exemplo, essa linhazinha mais escura é a linha, vamos dizer assim, de um mês atrás, tá bom? E essa linha um pouco mais clara é a linha atual. Então, de um mês para o outro, as taxas variaram. De um mês para o outro, você sofreu a marcação a mercado. Nesse primeiro caso, nesse caso 2 aqui, né? Enfim, esse do meio aqui que eu estou apontando aqui agora, quem estava no curto prazo, olha só, recebeu uma marcação a mercado interessante, porque as taxas caíram, tá? Notem, até aqui tem uma divisão, né? Olha só, tem uma divisão aqui, né? Mais ou menos nesse ponto aqui que teria uma, sei lá, 3 anos, por exemplo. Então, todo mundo que está abaixo dos 3 anos, a taxa caiu. Então, essas pessoas ganharam dinheiro com marcação a mercado. Mas todo mundo que está acima perdeu dinheiro, ou então ficou um pouquinho negativo, né? Por quê? Porque as taxas subiram e aí os títulos desvalorizaram. Então, no mesmo mês, alguém pôde, no mesmo título, na mesma curva de juros, do mesmo investimento praticamente, mas com vencimentos diferentes, você pode perder dinheiro de um lado e ganhar de outro, tá? Mesma coisa aqui para esse caso 3 aqui, que é ultra complexo, tá? Eu não vou nem explicar, eu só faço questão de mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Esse aqui vale o seu like e sua inscrição, na boa, de coração. Porque nos outros vídeos do YouTube, eu também assisto YouTube. Eu sou um ser humano, pô, eu também assisto. Eu sei que eu conheço os meus concorrentes, eu conheço os outros canais. Pessoal, as pessoas só falam que se a taxa cai, o preço sobe. Se o preço sobe, a taxa cai, aquela coisa toda. Mas as taxas de juros futuros, esse desenho, essa curva aqui, ela é complexa, cara. Você pode ter no início da curva o preço caindo, no final ele também, mas no meio ele pode subir. Então a pergunta que fica é, onde é que você está posicionado? Você está posicionado em toda a curva, numa estratégia ladder, ou você está só nas pontas? Como é que isso funciona? Eu fiz um vídeo esses dias comparando as 3 estratégias, né? Ladder, Barbell e Bullet. Vou deixar recomendado no final desse vídeo. Mas assim, como a taxa muda, isso afeta totalmente a sua rentabilidade e a sua marcação a mercado. Tá? Esse é o meu alerta para esse vídeo. Então você quer você quer se beneficiar da marcação a mercado, você quer que a taxa caia? Ótimo, mas você tem que estar no vértice que a taxa cai. Tá? Isso é muito importante. E aí que vem a pegadinha. Primeiro, ninguém consegue prever para onde é que essa taxa cai.
Ninguém sabe exatamente para onde é que ela vai. E aí o pessoal acaba distribuindo ao longo de toda a curva os seus vencimentos ali, né, os seus títulos, de forma diversificada e inteligente, e vai rebalanceando ao longo do tempo, tá bom? E tem mais uma pegadinha, tá? Que é o seguinte, cara, eu mostrei aqui esses títulos aqui, ó, falei IPCA+, eu falei aqui, ó, pré-fixado, tudo mais tal. Eu mostrei a curva de juros aqui do TradingView. Só que assim, cara, dependendo do título que você está comprando, como por exemplo, se é pré-fixado, se é IPCA+, assim por diante, cada um desses mercados tem uma curva de juros diferente, tá? Então aqui são as taxas que foram negociadas pelo Tesouro ao longo do tempo, tanto do pré-fixado quanto aqui dos IPCA+. E aí a Ambima, olha que legal, a Ambima ela disponibiliza para nós essas informações, tá? Então nós temos aqui as curvas aqui de pré-fixado e também de IPCA+, olha só, de forma que a gente tem essa curva e que se você está posicionado no final dela, você quer que ela caia. Se você está posicionado aqui no início, você também quer, né, de alguma forma que essas taxas caiam para você ganhar dinheiro com a marcação ao mercado, tá? Mas não é simplesmente essa curva que eu estava mostrando aqui. Tá? Essa é a pegadinha que o pessoal geralmente não vê e o pessoal geralmente não mostra. Porque quando a gente mostra essa curva de juros aqui, eu estou falando o quê? Da Selic, um pouquinho de pré-fixado, tá bom? Um pouquinho. Mas o mercado que você está posicionado, se ele é IPCA ou se ele é pré-fixado, é essa curva de juros que importa de verdade para você realmente ganhar mais dinheiro e estar bem ali com a marcação a mercado. Galera, e claro, né, se você não entendeu nada do que eu falei aqui nesse vídeo, mas você quer estar de certa forma exposto à marcação a mercado, sem passar o perrengue de entender tudo isso e ter a sua própria estratégia, eu ofereço as minhas aqui com as carteiras recomendadas Resulta Capital, tanto para crescimento de patrimônio ou para renda passiva, que são os objetivos aí que os investidores cada um tem, ou então um combo se você é um pouco mais avançado, de forma que eu te dou isso aí pronto para você estar exposto de forma inteligente à marcação ao mercado, tá? De novo, eu também não sei exatamente para onde o mercado vai, mas com um portfólio inteligente, bem montado, bem diversificado, você consegue ficar exposto para que qualquer um desses casos aconteça e você consiga aí se beneficiar da marcação ao mercado, tá? Porque o fato é, a marcação ao mercado ela vai acontecer. Você só não sabe exatamente em que ponto da curva e em qual mercado exatamente. É verdade que tem algumas suposições, tem alguns detalhes que eu não consigo explicar aqui no vídeo, é muito demorado explicar tudo. A gente sabe que quando tem um fiscal mais descontrolado, aqui a inflação aqui de médio e longo prazo tende a aumentar, né? A curva aqui na ponta, pelo menos da inflação, ela tende a aumentar e assim por diante. Mas não é assim simples e não é previsível, tá? Isso aqui é uma ciência social, não é uma ciência exata, não tem uma regra exata, tá bom? Então, se você tem mais interesse, acesse o link da descrição que eu te mostro tudo sobre as carteiras recomendadas. E, obviamente, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo que vai ser a continuação desse aqui, que é sobre IPCA+, ou pré-fixado. Qual devo comprar de acordo com as taxas agora? Eu vou mostrar uma série de contas que eu faço e eu vou mostrar isso aqui, ó. A inflação implícita. Cara, isso daqui diz muito sobre o que o mercado está olhando para os preços atuais e o que ele está esperando para frente. Tá bom? E se você não olha isso daqui e acaba comprando as coisas, os títulos ali de IPCA+, ou pré-fixado sem pensar, você tem que tomar cuidado, porque o mercado olha isso daqui, ele calcula isso daqui, e o mercado se trava e se protege nisso daqui. Bom, Antônio, então qual que é a moral da história, né? Como é que funciona isso tudo, né? Dá um resumo aí para o vídeo acabar de forma clara e interessante, né? Pessoal, peço desculpas aí se ficou um pouco confuso, mas vamos lá, resumo final para esclarecer tudo. Primeiro, se você quer se beneficiar da marcação ao mercado, você está ciente que os seus títulos de renda fixa do Tesouro, ou até de crédito privado, eles vão oscilar de acordo com as taxas de juros daquele título. Se as taxas de juros elas caem, o seu título ele se valoriza. Se as taxas de juros elas sobem, os seus títulos desvalorizam. Então você quer ter o máximo de títulos possível, aspas aqui, e não é uma recomendação de investimento, quando as taxas ali, elas estão muito interessantes, elas já estão bem altas e elas tendem a ficar iguais ou caírem um pouquinho. Ah, Anthony, ninguém tem bola de cristal. Exatamente, é verdade. Então, quando elas começam a ficar interessantes, você começa a fazer um DCA e um preço médio naquele range ali daquelas taxas. Por quê? Quando elas caírem, os seus títulos, eles vão se valorizar por uma questão matemática, tá bom? E aí você vai poder sair antecipadamente deles com um lucro aí que não precisou carregar por 5 ou 10 anos um título e você pode sair em, sei lá, 6 meses, 1 ano. Claro que depende de um monte de coisa. Ok,
Outro ponto importante, quanto maior o vencimento aí do seu título, a duration dele, mais sensível ele é às variações do preço e dessa taxa. Então, se você tem um título ali que é de 2 anos, Antônio, eu comprei um pré-fixado de 2 anos, um IPCA mais de 2 anos, cara, ele vai oscilar muito pouco, tá? Enfim, não tem problema, uma estratégia, mas ele não vai oscilar muito, tá? Você não vai nem sentir a marcação ao mercado direito. Agora, comprou um de 40 anos, 50 anos, opa, ali vai oscilar que nem renda variável, até mais às vezes, tá bom? Então fica esperto em relação a isso. Anthony, não sei o que fazer. Você pode acessar o link para conhecer meu trabalho das carteiras que eu posso te ajudar, ou se não, você tem que ir pelas vias mais comuns e menos arriscadas. A marcação ao mercado é uma coisa que eu gosto muito, mas eu sei que ela não é simples, ela não é trivial. Tem um monte de detalhe, um monte de pegadinha que o pessoal não fala por aí. E se você não entende essas coisas, você talvez não deveria estar exposto a esses riscos, porque a oscilação ela vem, tá bom? Ela vem mesmo que a renda fixa, a oscilação ela acontece. E se você está aqui nesse vídeo, você quer se beneficiar da marcação ao mercado. Então, ou você se expõe ele de forma inteligente com as taxas altas, ou então você não se expõe a títulos longos, fica naqueles títulos de curto prazo, pós-fixados e sem oscilação quase que nenhuma. Por quê? Não é sobre apenas ganhar no mercado financeiro, né? É sobre não se expor para perder, para sentir oscilações que não são de acordo com o seu perfil de risco e muitas vezes não faz sentido para o seu momento de vida, tá bom? Anthony, a renda fixa é só segurar até 2060, até 2050, até 2000 não sei quanto. Assim, pessoal, eu entendo essa conta, é óbvio que eu entendo essa conta, mas vocês têm que lembrar também do lado humano da coisa. Se você está botando muito dinheiro num produto que você não entende, que pode oscilar muito, isso pode não ser do seu perfil de risco. E aí, na hora que você mais precisa, o seu título desvalorizou. E aí eu vou te falar, essa vai ter o vencimento. E sabe, essas frases, elas são muito bonitas aqui no YouTube, mas na vida real, se você precisar do dinheiro, você ficou lá com o dinheiro desvalorizado. E aí talvez leve 2, 3, 5 anos para ele valorizar até onde ele estava, ele recuperar a marcação ao mercado, e aí você muitas vezes está passando por uma emergência ou passando ali um desconforto que não é do seu perfil de risco, e você não precisaria disso, tá bom? Vão por mim. Eu adoro fazer conta, eu adoro ser lógico, ser direto, vai por mim. Mas a gente não pode esquecer do lado humano da coisa. Investir é uma ciência social, e você tem que colocar o seu dinheiro naquilo que você entende e que você se sente confortável, ciente dos riscos e que combine contigo. Vou deixar recomendado aqui então diversos vídeos sobre renda fixa, sobre qual escolher pré ou IPCA+, sobre duration, e tá aqui tudo para você acessar. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.